Eram duas questões. A primeira é esta: como é que nós, Igreja, podemos aproveitar o vento a favor que o efeito, chamado efeito Francisco, produziu no mundo? Por exemplo, num dos países da América Latina, a percentagem, a prática religiosa subiu 7%. Em Espanha, inverteu a descida e subiu 3% já a prática religiosa em Espanha. Nós vemos, por exemplo, pessoas que estavam na margem e, por exemplo, na minha paróquia tem uma pessoa que não era batizada e que fez a sua aproximação. Como é que nós podemos aproveitar o vento a favor? Esta era uma questão. A segunda questão era a referência feita ao grupo dos discípulos e às multidões. A paróquia compara-se mais com as multidões. E muitas vezes nós funcionamos ou e não e. E eu penso que era bom, era na pastoral distinguir estes dois tempos, porque também temos que funcionar para a multidão dos fiéis, como no Evangelho havia uns que esperavam o reino de Deus, e o Tomás Ali que fala muito, de facto tem uma coisa muito interessante sobre os zaqueus, o que nem sequer se juntam à multidão, mas que ficam atrás das árvores ou em cima das árvores a olhar por entre a folhagem os que passam e que também precisam de ser chamados pelo nome para poderem abrir-se à experiência do reino. Portanto, no fundo, como é que nós equacionamos pastoralmente estas três referências que são importantes e que são complementares e não alternativas? Eu dou a minha chega, mas penso que outros têm respostas talvez mais concretas ainda, não é? O efeito Francisco é notável. Eu penso que é sobretudo um desafio para o nosso próprio estilo, não? Eu penso que o melhor aproveitamento é a conversão da Igreja a esta proximidade, simplicidade, pobreza que o Papa Francisco apresenta. Porque o efeito Francisco, por aquilo que li, você certamente também lestes, no fundo, as pessoas ficaram cativadas por quê? O automóvel, não é? O 4L, como chama, face a outros carros. Aliás, onde ele vai é sempre um carro simples. A forma como veste, a forma como está, a forma como está em Santa Marta, ou como foi agora estar com os trabalhadores do Vaticano, é todo este estilo que a gente vê que há ali o Evangelho, um Evangelho vivo, não é? Há ali uma concretização do que é o Evangelho e que muita gente acha que a Igreja perdeu. O Papa Bento também é um homem simples e pobre, mas talvez não tivesse tido esta coragem que tem o sul-americano de cortar com muitas tradições, não é? Desde a nível de viver em Santa Marta e deixar os aposentos maravilhosos, cheios de tantas salas, onde o Papa Francisco diz que havia mais de 300 pessoas para viver. Eu penso que é sobretudo o desafio, não vejo... Agora, o citar o Papa Francisco tem frases muito populares, muito simples, que não tendo aquela composição literária do Bento XVI, eu gosto muito de Bento XVI a nível da reflexão, acho que é dos papas que eu mais gosto de ler. Agora, o Francisco tem frases felizes que dizem tudo, são bocados paroquiais. Pegou na comunicação social, é uma frase simples, mas diz muito, não é? Um padre com o cheiro das ovelhas. Pronto, a gente percebe logo. Aqui não vale a função, vale a unção. Eu penso que o Papa Francisco é um desafio ao estilo de simplicidade e um estilo de linguagem que as pessoas percebam. Porque aqui os nossos fiéis gostam mais de ir à missa das crianças, que eles dizem que entendem melhor. Se calhar as nossas expressões são mais simples, sem deixar de ser profundas. O Papa Francisco não deixa de ser profunda. Portanto, o estilo de vida e o estilo de linguagem, embora o estilo da linguagem mais erudita tem sempre um lugar importante no diálogo com aqueles que lidam muito com a inteligência ou com a cultura. Mas estas frases simples eu penso que também é um desafio que o Papa Francisco nos faz. Ele demora pouco tempo nas homilias. Ele demora pouco tempo e diz muito. Eu estive na homilia da canonização, foi a única vez que estive assim próximo da canonização dos dois Papas,
a quem estava um bocado ligado, ao Papa João Paulo II e ao Papa João XXIII, agora é São João Paulo II e São João XXIII, a homilia demorou 9 minutos, mas em 9 minutos ele disse aquilo que eu achei que era preciso dizer e que ele achou, não é? E disse muito. Às vezes podia demorar 9 minutos e dizer pouco, mas disse muito. Portanto, este estilo do Papa Francisco é um desafio para nós. Sobretudo ver que a Igreja não regressa aos tempos da majestade, da distância, do estatuto de privilégio, mas é uma Igreja ao serviço, sem medo, livre. É o que eu admiro no Papa Francisco, depois outros podem dizer. Discípulos e multidões. É importante fazer esta distinção, mas não separar. Um pastoralista muito conhecido, que já morreu, veio aqui muitas vezes falar a Portugal, que era o Cassiano Florestan, ele dizia que nós temos de tocar sempre 2 teclados na pastoral. Embora ele às vezes parecesse muito dirigido só para as comunidades de base, ele tinha esta consciência de que nós na Igreja temos de estar ao serviço de toda a gente e das multidões, e que uma paróquia não pode ser apenas um grupo de eleitos. A gente não pode identificar a paróquia com um neocatecumenado. Alguns fazem da paróquia só um neocatecumenado. Outros, no meu tempo, era só a JOC ou só a LOC. Não, a paróquia é para todos. Para os que têm um ritmo mais forte, mais evangélico, e para aqueles que estão assim um bocadinho também na margem, até para o Zaqueu, precisa ter nome, não é? A paróquia é para todos. E é esta atenção a todos que um padre hoje tem de viver. Não pode viver só para os discípulos. Na Evangelical diz que às vezes a paróquia é um grupo de eleitos que olham para o seu umbigo, porque o discípulo não pode estar fechado só no grupo, tem de estar sempre aberto às multidões, tem de ser fermento, tem de ser servo e não ter o privilégio dele é que está no bom caminho e os outros andam afastados. Portanto, discípulos e multidões, 2 teclados. Uma resposta simples, é aquela que eu ouvi muitas vezes ao professor Florestan. Eu tenho a felicidade de passar a congregação já 4 bispos, Dom Plínio, 2 irmãos brasileiros, 3 brasileiros, e mais estão à bicha. Né? Portanto, quem quiser chegar a bispo, estão em fila. Então, não nos deixou de abrir, falou de forma quente, calorosa, alegre, porque eu penso que uma das coisas que nos falta muito hoje nas nossas celebrações é realmente a alegria. A doença, os anos, muitas paróquias, peso da idade e das obrigações, tiram-nos às vezes essa simplicidade, que eu elogio nos padres brasileiros. Tenho tido a experiência maravilhosa com eles, nas minhas férias na Páscoa, e realmente é fantástico. As pessoas transmitem, isso é congénito, se calhar, ou genético, não sei, não é? Quando estou fora, quando faço as férias, nunca celebro, não é assim. Vou como os outros a participar na Eucaristia, mas tenho tido a felicidade de encontrar sacerdotes, ainda este ano, uns 79 anos, mas que manteve uma celebração fantástica. Em Tenerife, não tenho um bocado nenhum mal de dizer onde é que estive, alegria, e depois no final da missa, o contacto, quem me dera, por exemplo, sei lá, no final da missa, poder, à porta da igreja, como muitos de vocês fazem, se pedisse aos fiéis, tenho 3 missas, antes tinha 4, só tenho 3, e portanto, estar com os fiéis, não é? Essa história do pastor, é uma coisa boa que os nossos irmãos brasileiros levam quando vão dançar, ao elogio, não é? Mas felizmente tenho uma boa relação com os meus paroquianos e eles ficam muito impressionados com... Agora, isto é constatar. Agora, um problema é que o primeiro ato de, digamos que a minha unidade pastoral das paróquias com a qual eu sou prior, São João, Antosé, Ançã, vai ser o crisma. Infelizmente, já sei que não podemos contar com o Dom Chico, já falei com o secretário, mas não faz mal. É pena, mas não faz mal. Mas alguém me levantou este problema, como conciliar realmente a unidade pastoral, portanto, a celebração de várias, neste caso, o crisma ou outras coisas em conjunto, com a globalização que deu cabo da Europa. Com a globalização. Globalização, já sabe, não é preciso explicar, não é? Retirar as coisas do contexto da paróquia, que os pais, os padrinhos que se juntam naquele dia, pronto, descentraliza. Eu expliquei-lhe que não pôde, não é? O espírito de
preside as unidades pastorais, mas a pessoa que me pôs o problema foi realmente esse. Está aqui, não está? Obrigado. O celebrar com alegria, eu penso que é também o desafio que o Papa Francisco nos faz, é falar com alegria e celebrar com alegria, olhando para toda a gente, fazendo pausa e fazendo-se ouvir. Eu às vezes fico quase irritado por dentro de muitas celebrações porque a gente não entende os leitores. Alguns são umas metralhadoras que querem chegar ao fim e perde-se muito a leitura. Há leitores que leem de tal maneira que a gente parece que está a saborear a leitura. E isto pode acontecer com os padres. Tenho ouvido pessoas que dizem: a gente não entende o nosso período, perdemos. Não estou a referir nenhum em concreto, mas, por exemplo, estão aqui vários brasileiros. Ouço às vezes isto dos brasileiros: nós portugueses comemos as sílabas, os brasileiros também comem algumas. E por isso todos temos de fazer um certo treino em pronunciar bem as sílabas e celebrar com boa dicção, com alegria, para aquilo que são coisas mínimas. Mas uma pessoa que vai à missa, e o Padre Manuel, que de vez em quando também vai à missa como cristão, e eu também tenho ido, se a gente não ouve a leitura, nem ouve o Padre, é uma sensação de perder o tempo, de estarmos ali estranhos. E a mim já me tem acontecido. Portanto, este cuidado, que é uma coisa simples, parece secundária, mas ajuda a passar a mensagem e a ser ouvida com gosto. A globalização e esta sinodalidade das paróquias não impedem a importância que as pessoas sentem ter raízes também em comunidades de dimensão humana. Eu noto que as pessoas hoje, quando têm um acontecimento numa paróquia pequenina, vem muita gente de Lisboa, vem gente da França e da Alemanha para assistir a um crisma de uma pessoa de família. São acontecimentos e as pessoas vêm com gosto, porque gostam de ter raízes numa comunidade onde há relação fraterna, próxima, onde as pessoas se saúdam como irmãos. Uma coisa não tira a outra. Eu acho que nós gostamos de ter ligação com pequenas comunidades, e se as nossas pequenas comunidades têm possibilidade de ter missa ao domingo, tiverem estes acontecimentos que podem congregar muita gente, não perdem quer dizer, a globalização não tira a importância da pequena comunidade. É a minha experiência. O que às vezes pode acontecer, e alguns padres fazem isso, e penso que é educativo, só podem ir celebrar pequenas comunidades, sei lá, 15 em 15 dias. Mas se eles pedirem às comunidades vizinhas que hoje têm possibilidades de se deslocarem em carro para ir também, e depois, quando for a vez da outra comunidade, há padres que conseguem congregar várias pequenas comunidades numa missa de semana. Isto, pronto, é a visitação vivida a nível de comunidade, é um pouco a sinodalidade das comunidades, enriquece. Quem diz isto diz, hoje também noto que no Crisma, os jovens que pertencem a um movimento, ou que foram a um convívio fraterno, ou que foram a um retiro, depois chamam os outros jovens que também fizeram essa experiência e vêm estar naquele momento. E às vezes as paróquias ficam cheias de jovens, quando habitualmente têm poucos. Eu penso que aquilo é bom para todos. Esta circulação, esta partilha, portanto, a globalização não tira a necessidade de nos reunirmos nas pequenas comunidades, pois não? Portanto, é a minha impressão. A questão dos carismas e porque realmente o distribuir de tarefas, responsabilidades. Eu há tempos li um trabalho de um pastor protestante, de um teólogo protestante alemão, Christian Schwarzer, assim, que fez um estudo sobre 1000 igrejas, são muitas igrejas, 1000 igrejas em todos os continentes, sobre todas aquelas igrejas que estavam a crescer, a desenvolverem-se, e quais eram os critérios, ou quais eram as coisas que essas igrejas tinham em comum para que crescessem, e porque é que essas cresciam, e que é que as outras que não cresciam e até desapareciam, não tinham o que estas tinham. E encontrou, nessas 1000 igrejas, 8 critérios, que ele chamou critérios de qualidade,
que existiam em todas elas, que faziam com que elas crescessem. E um dos primeiros critérios, o primeiro e o segundo, que ele chamou tão importantes que chamam de primeiro e o segundo, era exatamente o delegar responsabilidades, tarefas, aprender a trabalhar com os leigos e segundo os seus carismas e as suas competências. E então um dos trabalhos dos pastores, do pastor, era exatamente onde ele passava tempo a conhecer bem os seus leigos mais responsáveis para saberem quais eram as suas competências, quais eram as suas qualidades, quais eram os seus carismas e chegava à conclusão que, de facto, a pessoa, quando lhe era dar um trabalho segundo aquilo que ele sabe fazer e que gosta de fazer, isso fazia com que as coisas avançassem, os leigos trabalhassem com alegria, porque era aquilo que eles gostavam de fazer. E, portanto, um dos trabalhos do pastor era exatamente esse, escolher bem, confiar-lhe responsabilidades, saber confiar-lhe e, portanto, dar-lhe uma certa autonomia no seu trabalho. E penso que está aqui, achei interessante se este fosse o primeiro e o segundo, depois eram os outros critérios todos, que eram todos eles muito importantes, já agora, aqui só para dizer resumidamente, os outros critérios, que alguns falou em início também, os outros critérios eram a qualidade das celebrações, por exemplo, celebrações frias e mal celebradas não atraem ninguém. Depois, outro critério era, já não me recordo, eles eram, estão aqui. O terceiro critério é o entusiasmo na fé. Portanto, quando os cristãos vivem a fé com entusiasmo, com alegria e dinamismo, a comunidade cresce. Onde a prática religiosa é vivida como uma obrigação, uma doutrina a conhecer ou um código moral a seguir, pois a coisa não cresce. O papel dos pastores consistia então a procurar sempre a renovação espiritual da comunidade. Há pouco falou nos retiros, a importância dos retiros, para manter a comunidade dinâmica e viva a partir, de facto, do encontro com Deus. Depois, o quarto critério diz respeito às estruturas organizativas. Uma igreja deve estar organizada e estruturada para ajudar o cumprimento da missão e tornar o trabalho comunitário mais eficaz. Diz ele que as estruturas fazem parte do processo de crescimento, que é como a natureza, onde a aparição da vida é uma questão de organização biológica. Portanto, a questão de adaptar bem as estruturas à missão da própria igreja. O quinto critério é, como já disse, a qualidade das celebrações. É preciso que sejam sentidas como experiências edificantes. As celebrações vividas como um fardo, como um dever a cumprir, são aborrecidas. Por causa da falta de entusiasmo que geram, os cristãos não têm o desejo de convidar outras pessoas para a igreja e ainda que tenham, as pessoas convidadas provavelmente depois não voltarão. Sexto critério, que eu considero muito importante, é os pequenos grupos. Em todas as igrejas que crescem, elas têm pequenos grupos de cristãos, que podem ser, como já falámos este ano, de Lexia Divina, de catequese de adultos, de células de evangelização, de seja o que for, mas onde os cristãos se reúnem, se convertem, fazem um caminho discipulado, digamos assim, se tornam elemento vivificador do resto da comunidade e fazem a comunidade avançar. O sétimo critério é a evangelização junto dos não cristãos e não praticantes. Se uma comunidade não tem cristãos apaixonados pela evangelização, capazes de sair, como hoje se diz, também a comunidade não cresce. E por último, o oitavo critério diz respeito às relações humanas na comunidade cristã. Uma comunidade, para crescer, tem que ter viver a comunhão fraterna. O mandamento do amor tem de ser vivido dentro da própria comunidade, as pessoas sintam que dentro da comunidade existem relações de fraternidade. E tudo isto, digamos assim, também chegou, todas as igrejas que tinham estas coisas a funcionarem, sentia-se que havia uma visão pastoral para aquela igreja, portanto não era uma coisa por acaso, mas que estava por trás, o pastor e a comunidade e os responsáveis tinham uma visão para aquela igreja, quer dizer, aquilo era propositado, era querido, era desejado, era trabalhado por isso. Achei muito interessante esta leitura porque também sintetiza muitas das coisas, que eu creio que nós também tentamos pôr em prática e que foram ditas aí, mas chamou-me a atenção porque insistiu bastante nisso, da questão dos carismas de uma comunidade, porque
em que de facto as pessoas sejam conhecidas e sejam reconhecidas pelos seus carismas. Eu noto que nós hoje estamos muito mais atentos, mas eu próprio também vivi esse tempo em que nós pensávamos que éramos os únicos competentes para realizar uma determinada tarefa. Sei lá, preparar os jovens para o Crisma, era uma missão que eu tinha ali em São José. Depois, quando vi que se calhar um dia tinha de partir, comecei a pôr outros. E foi bom, porque a gente pode encontrar pessoas que não têm, enfim, a mesma preparação e dizer assim, faz tão bem como eu. Mas eu depois também aprendi a fazer bem fazendo. Se a gente parte do princípio, se nós é que sabemos fazer bem, nunca pomos outros a fazer bem, não é? Portanto, este delegar tarefas é algo que a gente tem de aprender. E ainda hoje, noto, padres têm dificuldade em não estar em tudo. Querem lançar grupos, mas querem estar à frente dos grupos todos. É claro, depois os grupos não avançam. Era muito mais fácil eles reunirem com os animadores dos grupos, ou da Lexia Divina ou de catequese adultos, e depois acompanhar um ao outro. Porque há leigos que às vezes se julgam bons animadores, mas são mais clericais que o clero. Depois falam, e o grupo, quando tem um animador que só fala e não ouve ninguém, cansa-se, não é? Formar animadores, delegar e depois acompanhar, eu penso que a gente está a aprender. E depois uma que disseste aí, de formar grupos, pequenos grupos, a gente não forma discípulos se não for através de grupos, ou de Lexia Divina, ou de catequese, ou de movimentos, porque é aí que há partilha, que há a relação humana, que há o acompanhamento quando a pessoa muda de residência. Só a relação com a paróquia às vezes é um bocadinho diluída e a pessoa muda muito de residência, sobretudo os jovens, e se não houver o grupo, o movimento, deixa de haver a ligação e o acompanhamento. Portanto, os pequenos grupos são fundamentais. O zelo e o entusiasmo, eu penso que é importante também, porque ouço uma homilia ou outra quando a gente vai de carro, e, portanto é a hora da celebração, e alguns dedicam muito tempo a fazer a denúncia do que está mal na sociedade, na igreja. A gente às vezes tem de denunciar, mas o mais importante é anunciar, é fazer propostas positivas, é abrir caminhos. Se a gente passa o tempo a lamentar, e aqui está mal, e aquilo está mal, o Papa denuncia os pecados paroquiais, mas depois indica logo o caminho para os vencer. Eu penso que nós devemos dar mais relevo ao anúncio, à proposta positiva, aos caminhos, às saídas da crise, do que a lamentar a crise. A crise está cá sempre instalada, não é? Depois este enriquecimento cultural. Há pouco o Padre Manuel falou dos brasileiros, eu como também tenho e sei que estão aqui vários, e alguns estão a exercer o ministério onde eu dei também os primeiros passos como prior, e noto também aqui a dificuldade que às vezes pode haver da parte de alguns colegas de aceitar propostas diferentes, sensibilidades diferentes, uma cultura diferente, mas que enriquecem. O saber falar ao coração, ter mais gestos, ter às vezes uma forma de falar às crianças através de meios visíveis, não é? Ou com um boneco, ou com outras coisas, como eu tive lá um brasileiro, levanta sempre críticas. Tinha lá um que tinha o Joca é que falava às crianças, ele falava para os adultos, depois tinha o Joca, ele fazia de ventríloco a falar para as crianças. Mas eu já encontrei isto noutros países mais formais, como na Alemanha, e se a gente tem de usar os meios adequados que podem fazer chegar a mensagem, a princípio havia muito escândalo porque se usavam os meios audiovisuais na missa, ou as guitarras. Eu aceito a pluralidade de expressões porque as sensibilidades são diferentes. E para chegar às pessoas, a gente tem de aceitar também esta riqueza das culturas. E hoje temos já entre nós também sensibilidades diferentes. Também temos aqui a multiculturalidade, embora a migração de leste tenha diminuído, mas há culturas diferentes da nossa. E por isso temos de exigir sempre que a liturgia seja a liturgia da Igreja, que os rituais romanos sejam seguidos, mas dão-nos muita liberdade e espaço também para estas formas diferentes, não é? E para estas culturas diferentes. E é um enriquecimento desta multiculturalidade para mim, embora note que nem sempre é fácil, por causa do jogo que eu de vez em quando recebia
uns meios um bocadinho menos simpáticos, não é? Acusar o bispo de permitir estas coisas, ou permitir que batam palmas na missa. E a gente nem sabe onde é que batem palmas, eu também peço palmas às vezes na missa, sei lá. Mas há pequenas formas de comunicar que podem fugir aos nossos hábitos, mas podem ser bons para pôr a Assembleia, e sobretudo as crianças, a descobrir a presença de Deus, a gente não ficar só na superfície, só no exterior, mas tiver também momentos de silêncio, momentos de escuta, momentos de oração, e podem-se conjugar, no meu entender, estas várias sensibilidades. Queria levantar duas questões, uma em relação a como é que nós vamos formar discípulos missionários leigos que sintam que a sua missão é no meio do mundo, no meio da sociedade, ainda que possam integrar algum grupo da paróquia e até colaborar em algum serviço, não esquecer que a sua primeira vocação, em princípio, como leigos, será, portanto, serem testemunhas de Cristo no meio da sociedade, na sua família, no seu trabalho, na cultura, na política, etc. A segunda questão é em relação às dificuldades do nosso tempo em conseguir a formação de discípulos missionários, pela própria complexidade da vida que as pessoas hoje têm. É muito difícil, por vezes, conseguir que as pessoas tenham a participação num grupo regularmente, pelo horário de trabalho, pela própria mobilidade, às vezes, profissional que eles têm. Portanto, eu penso que até aí nós precisaremos ser um bocadinho criativos e flexíveis para encontrar outras formas de ajudar estes cristãos a formarem-se. Só um exemplo, um cristão que se queira preparar para o crisma, mas que tenha um trabalho com muita mobilidade, é muito difícil que ele consiga adaptar-se aos nossos esquemas tradicionais. São dificuldades às quais também não tem solução, mas que a gente vai procurando encontrar. Mas é uma questão que, de facto, também me coloca a mim mesmo agora a preparar esta linha do discípulo missionário. A gente pensa nos grupos que tem. E os grupos que a gente tem, eu insisto mais na Lectio Divina. Acho mais leve, mais aplicado ao que eles vão vivendo na Eucaristia. Embora a catequese de adultos seja um fundamento bom. Este propõe sobretudo a adultos, e há muitos no Ribatejo que não foram crismados na altura própria, e agora pelos filhos ou por outros motivos são despertos para celebrar o crisma e têm o ano de preparação. E é uma catequese de adultos. Os padres conseguem fazer 2 milhões. Mas depois começa a pensar, mas os candidatos habituais que a gente tem, os destinatários habituais dos grupos de catequese ou de Lectio Divina, muitas vezes são pessoas já reformadas, senhoras idosas, também vão envelhecendo, depois já têm dificuldade em ir às reuniões à noite. Estas camadas, dizia o Padre Fernando, que podiam levar o Evangelho à vida, à escola, à família, ao trabalho, aos tempos livres, nem sempre têm tempo disponível para vir aos nossos encontros. Essa dificuldade também é simples, não é? Que não pode levar a gente a desanimar. Quando algum adulto, por exemplo, participa nestes grupos, não pode vir aos encontros todos, alguns padres põem um trabalho de casa, um texto bíblico, fazer uma meditação, escrever, faz-lhes bem, porque o contacto com a Bíblia dentro desta pedagogia da leitura orante leva-nos à oração e ao diálogo, e é por aí, não é só pelas ideias e pela doutrina, é um pouco pela espiritualidade que a gente tem de formar o discípulo. Se não puder vir aos encontros todos, e for alguns, algum trabalho de casa pode ajudar. Mas isto leva-nos a pôr a questão, de facto, como é que nós podemos chegar às classes ativas, àqueles que podem ter influência no mundo,
levar o Evangelho ao mundo, que é o trabalho específico dos leigos. Não temos só gente para as atividades religiosas. É procurar chegar aos pais, envolver os pais na catequese dos filhos, como esta catequese familiar que agora está a ser lançada em várias paróquias. Não sei, não tenho soluções, mas noto essa dificuldade. Quer dizer, a certa altura tem grupo de formação de adultos, mas é mais de idosos. Não sei se aqui acontece o mesmo. Na continuidade do Padre João Fernando, eu diria também que as pessoas convidadas nas paróquias a assumir responsabilidades, muitas delas têm responsabilidades a nível do arciprestado, às vezes da diocese mesmo, da união pastoral, da paróquia, digamos do ponto de vista, sei lá, de conselhos, e depois ainda trabalho concreto, quer dizer, para além da família e do trabalho, depois na própria igreja são de facto os mesmos, porque, enfim, para um conselho pastoral normalmente são escolhidos aqueles que já estão comprometidos na paróquia. Este é um aspecto também que é difícil. E às tantas dizem, não nos peça mais, enfim, porque estão já com a vida muito ocupada. Um outro caso também, isso não nos diz respeito aqui propriamente, mas é, digamos assim, uma sugestão. Às vezes a nível da igreja é proposto, sei lá, 1 ano ou 2 com um determinado tema, um determinado assunto. Claro que depois tem de ser posto em prática nas várias igrejas particulares. E, concretamente, em Portugal, há textos muito válidos da Conferência Episcopal, mas depois vemos em cada diocese, digamos assim, um tema. O bispo, se calhar com um conselho pastoral, seja como for, escolhe um tema. Não sei se não seria importante também na Conferência Episcopal que os bispos, sei lá, se orientassem no mesmo sentido, não dispersassem muito, porque a unidade também conta muito na evangelização. Todos sejam um, isso manifesta-se também, penso eu, nessa atitude. Obrigado. Bem, nós bispos aprovámos umas linhas programáticas, que no fundo repetem muitas outras de antigamente. Eu já sou bispo há 26 anos e lembro-me que já nessas alturas havia as linhas programáticas, era do Manuel Falcão, de saudosa memória, e estas agora quase que repetem, mas os planos que faz para cada diocese estão dentro dessas linhas programáticas, são bastante amplas, não é? E noto como quase todas as dioceses, pelo menos aqui em Portugal e Espanha, que eu vou acompanhando mais, quase todas fizeram da Evangelii Gaudium também um quadro de referência das prioridades pastorais, não é? Mas a Evangelii Gaudium é muito ampla, dá para muitos anos. Dá para os ciclos missionários, dá para os evangelizadores, há para a espiritualidade, há para experiências novas da Igreja em saída, há esta atenção às periferias, ao mundo. É um universo muito amplo, pois cada um, há liberdade dentro de cada diocese, mas há linhas de fundo, não é? O Papa Francisco desafia-nos agora neste ano de 2015 a fazermos o ano da vida consagrada. O que é que poderemos fazer e mesmo ao nível das paróquias, que espécie de iniciativas, que orientações é que existem a nível nacional e mesmo a nível universal para vivermos bem este ano dedicado à vida consagrada. Como é que através da vida consagrada poderemos evangelizar, levar as pessoas a descobrirem a alegria da fé? E o seu Bispo de Coimbra, se calhar, está mais dentro que eu, portanto. Eu, neste momento, não tenho ainda propostas concretas na minha diocese. Tenho combinado a reunir com lá como é que a gente chama, o secretariado das religiosas. O que devo confessar é que tenho muito poucas religiosas.
o meu antecessor e primeiro bispo de Santarém, do António Francisco, que era religioso, era franciscano e tinha com ele na diocese, uma era secretária, outra colaborava lá, 2 irmãs de sangue e irmãs também franciscanas, chamou muitas religiosas e pôs nas paróquias, em muitas paróquias, um núcleo e uma casa de religiosas. Isto foi um enriquecimento, mas todas essas religiosas hoje envelheceram e progressivamente eu estou a fazer o contrário dele, que é deixá-las partir. Elas não pedem licença para partir, elas despedem-se, não tem jeito, vão-se embora, porque as que estão no ativo são necessárias para ir para as casas onde estão as idosas, cuidar das idosas. Eu neste momento as religiosas mais jovens que tenho é destes novos movimentos que vêm do Brasil, ligados ao movimento carismático e que têm vocações religiosas jovens. Tem lá as sementes do Verbo, espero receber mais este ano. As sementes do Verbo usam o hábito um bocadinho esquisito, mas andam sempre de hábito. Tenho um padre também, que também anda de hábito. Põe os paramentos por cima do hábito, mesmo no inverno. E foram comigo à praia e foram de hábito. Eu saudavam as pessoas todas de hábito na praia. Eu sentia-me um bocadinho fora do contexto, mas eles estavam à vontade. Mas agora fizeram um ano sabático, com pouca gente, foi a primeira vez que fizeram um ano sabático, é um ano, uma espécie de um ano de retiro, um ano de estágio, um ano de noviciado, qualquer coisa assim, porque é espiritualidade e formação. Tinham alguns casais, tinham 5 raparigas, umas brasileiras, outras portuguesas. Das 5, 3 chegaram ao fim do ano sabático e decidiram consagrar-se à vida religiosa. E eu vou assim, se calhar a gente não tem, porque não lança primeiro esta formação do discípulo. E também porque elas são jovens, são simpáticas e cativam outras jovens, não é? Enquanto a figura tradicional que a gente tem das religiosas já são muito antigas, um bocadinho fora do mundo, não têm esta capacidade de rir, não têm o Ministério da Dança, estas é que têm o Ministério, tinham uma com o Ministério da Dança. E tudo isto cria uma ligação aos adolescentes e aos jovens que a gente não consegue. É por isso que a gente tem de estar muito aberto aos novos carismas e às vezes são sensibilidades diferentes, a gente pode achar isto é um brasileirismo, não. Mas pode ser uma riqueza também cultural e fala às pessoas. Portanto, eu das religiosas não tenho grande experiência, mas noto que hoje, quando há encontros das religiosas, tem o Dia das Religiosas, que é o 2 de Fevereiro, e pouco mais em Santarém, porque há poucas, quase todas tiveram de deixar por falta de gente nova. Mas querem sempre estas novas religiosas consagradas deste novo movimento, porque é uma maneira de a gente ver religiosas jovens, com 20 e poucos anos, com alegria, com desenvoltura. Quando vão para a vida religiosa já são pessoas habituadas a dançar, a cantar, a estar no mundo e não perdem essa ligação com enfim, as realidades humanas e a proximidade das pessoas. Agora, talvez a Comissão Episcopal tenha alguma proposta, não? Ainda não chegou. A gente vai reunir em novembro, ainda decide que fazem propostas. Mas penso que é um ano de aproveitar e de mostrar, porque os sinais devem ser visíveis e a vida religiosa é um sinal importante da prioridade do reino, mas hoje tem pouca visibilidade entre nós. E assim como as pessoas precisam de ver padres jovens e alegres, os idosos não têm às vezes menos juventude de alma e também têm a mesma capacidade de despertar vocações, mas também precisam de ver religiosas com uma relação humana calorosa, com uma proximidade e com alegria para o carisma despertar. Eu fiquei impressionado como 3 se decidiram após um ano sabático seguir a vida religiosa. Agora vamos a ver, não é? É um processo longo.